E eu começando agora, tenho o privilégio de conversar com o presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem agradeço especialmente por sua gentileza de conversar conosco, justo no programa de estreia do nosso programa. Bom dia, presidente. Bom dia, Alexandre. Pois é um prazer, e especialmente porque você está estreando um novo programa, e sempre bom ver você conduzindo aí os debates. Muito obrigado, presidente. Bom, eu havia inicialmente marcado essa conversa com o senhor para falar sobre um evento que vai acontecer hoje no Instituto Fernando Henrique Cardoso sobre transgressão. É um evento que acontecerá em associação com o Instituto Ético, que é um instituto que trata da questão da concorrência, da ética na concorrência, ética concorrencial. E agora o senhor escreveu um artigo que criou uma celeuma enorme. Então, primeiramente, eu gostaria só que, em poucas palavras, o senhor falasse sobre esse evento da transgressão e depois conversar um pouco sobre esse artigo. Pois não. Essa é uma série de eventos que nós temos feito em colaboração com o Instituto Etos a respeito do problema da transgressão no Brasil. Já publicamos até um livro, porque, na verdade, a questão, digamos, da conduta dos políticos, especialmente, dos empresários, enfim, da conduta moral, está em discussão no Brasil. Houve um certo afrouxamento no comportamento, dá a impressão que a ética está guardada em casa. E isso não pode continuar assim. É preciso que haja uma chamada à responsabilidade. A sociedade tem que se indignar mais. Então nós temos feito discussões a esse respeito e hoje vai ser mais uma dessas discussões. Perfeito. O jornal Folha de São Paulo deu na sua manchete um trecho de artigo que o senhor escreveu para a revista Interesse Nacional, dirigida pelo embaixador Rubens Barbosa. E é um artigo longo e que trata de muitas coisas, mas foi pensado como o elemento central desse artigo uma frase em que o senhor diz: enquanto o PSDB e seus aliados persistirem em disputar com o PT influências sobre os movimentos sociais ou o povão, isto é, sobre as massas carentes e pouco informadas, falarão sozinhos. Isso porque o governo aparelhou, cooptou com benesses e recursos as principais centrais sindicais e os movimentos organizados da sociedade civil e dispõe de mecanismos de concessão de benesses às massas carentes mais eficazes do que a palavra dos oposicionistas, além da influência que exerce na mídia com as verbas publicitárias. Esse foi o ponto que foi pensado, presidente, e foi interpretado por vários analistas como se o senhor estivesse sugerindo ao PSDB que desistisse de ligar para o povão. O senhor podia fazer os seus comentários a esse respeito? Pois não, obviamente, o pensamento é malicioso, é de quem é contra, é político, é ideológico. Eu não disse isso, eu disse uma obviedade, que o PT controla os movimentos sociais. Ou quem controla o MST? O que controla esses movimentos todos que se apresentam como de reivindicação? É o PT. E de que as políticas sociais para os mais carentes, eles estão usando também de uma maneira demagógica, eleitoralmente. Então eu digo, olha, enquanto isso for assim, nós não temos os recursos políticos para nos defrontar com isso. Mas existe uma parte enorme do povo, a expressão povão é do PT em geral, do povo, que não participam disso. E nós temos muito espaço para avançar nesses setores. As novas classes sociais, a classe chamada, que não é classe, é uma classe de renda, classe C. Foi isso que eu disse, obviedade. Todo mundo vê isso nos jornais todos os dias. Agora, por razões político-ideológicas, vai dizer, olha, o PSDB é da elite, o PT é do povo. Isso não é verdade. O PT, eu me elegi 2 vezes presidente, eu fiz as políticas sociais, quem começou todos esses programas sociais de bolsa foi o meu governo, de reforma agrária. Então, isso é uma luta político-ideológica, é taxar. Agora mesmo Lula, lá de Londres, dizendo a mesma coisa. Com que moral? O Lula, que era contra a privatização, agora está lá falando para telefone ganhando $100 mil. O filho dele é sócio de uma empresa de telefonia, eram contra a privatização. Aderiram totalmente às transformações que nós provocamos e ainda vem nos criticar e dizer que nós estamos a favor da elite contra o povo e eles estão mamando na elite. Cabe isso. Quer dizer, realmente é uma questão política que está aí colocada. E como se eu vi um artigo hoje do jornal de um amigo meu, Fernando Barros, como se a classe média fosse a direita e o povão a esquerda. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Desde quando direita e esquerda, o PSDB tem que ir para a direita, porque vai para a classe média? A classe média é direita. O Fernando fala explicitamente isso, que
A sua sugestão é que o PSDB caminhe à direita. Não, a minha sugestão não é isso, não. Eles é que disseram isso. A minha sugestão é que o PSDB caminhe falando com a população para ver quais são os seus novos anseios, uma sociedade que é muito mobilizada. E dou uma série de exemplos de como é que pode ser feito isso. Não tem nada com direita, tem a ver com os interesses novos da população. Presidente, esse artigo, alguém já mencionou até que esse artigo é mais famoso, pelo que se comentou, do que pelas pessoas que o leram, né? Ele é outra coisa, lido por inteiro, e o seu comentário. Mas o dano político parece que existe, não é? Parece que é real. Como é que o senhor acha que o seu partido recebeu, não o artigo propriamente, mas a celeuma em torno do artigo? Pô, mas hoje a declaração do Geraldo Alckmin, ontem tinha do Serra, todos a favor. E o próprio Aécio fez um comentário, não. A celeuma se dá entre os políticos, porque estão desligados da população. A população não está prestando atenção a esse tipo de briga. O que eu estou dizendo é que o PSDB, em vez de ficar nessa briguinha, que não chega nem a ser ideológica, fora de sentido, tem que se discutir os problemas do povo. Vai ter aeroporto para a Copa? Como é que anda o trânsito? Como é que a inflação está galopando? Como é que resolve isso? Por que pararam as reformas? Isso que eu estou dizendo. Perfeito. Não vejo que haja dano político. Isso depende de como se faça, como se apresente a questão. O número de manifestações que eu recebo favoráveis ao que eu disse é imenso. O que sai no jornal é outra coisa. São interesses políticos. O Lula lá de Londres, refestelado na sua vocação nova, ainda se dá o direito de gozar que eu estudei tanto para ficar contra o povo. Ele se esquece que eu derrotei 2 vezes. E quem sabe ele queira uma terceira. Eu topo. O senhor topa, presidente? Eu topo, se for com o Lula. Eu topo. Ele tem opinião. Eu falei bem que se quiser discutir comigo, debater, eu estou aberto. E não é porque eu tenha estudado, não. Eu estudei. Eu acho lamentável que o ex-presidente da República o tempo todo faça a pregação da ignorância, do não estudo. É patético. Agora, presidente, o senhor falou mais ou menos uma coisa que me intriga muito. O Brasil não está debatendo muito pouco as suas questões, quer dizer, não é só uma questão do PSDB. Em geral, nós temos tantos problemas e o país está debatendo pouco as questões. Outro dia, o ex-ministro Rubem Recupero escreveu um artigo muito interessante dizendo que o Brasil não tem problemas a longo prazo, porque tem o pré-sal, porque tem a China se consolidando como uma grande compradora de commodities, porque tem uma queda na taxa demográfica, porque conquistou a estabilidade monetária e, no entanto, tem um monte de problemas de curto prazo que não consegue resolver. O senhor não vê um problema aí da gente tentar entender melhor os nossos problemas de curto prazo? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Agora, devo dizer uma coisa em benefício do PSDB. O programa eleitoral do PSDB começou a discutir coisas concretas. A população vive no dia a dia sufocada. A inflação já começou a pegar. E nós estamos discutindo o sexo dos anjos, né? A questão, eu disse no meu artigo, hoje a população é mais informada. Ela quer não só serviço de qualidade. Nós demos acesso à educação, quantidade, né? Agora falta qualidade. Isso vai para a saúde. Tem o SUS, que não tinha. Tem o SUS, está aí, mas é qualidade. Então, nós temos que discutir essas questões. E o PSDB, a meu ver, o que tem que fazer para avançar é colocar essas questões. Isto é ser de elite? Isso é ser de direita? Meu Deus, estão malucos. Tá bom, presidente. Eu quero agradecer muito. Repito que é um privilégio tê-lo no nosso programa de estreia. Muito obrigado. Um grande abraço ao senhor. Outro a você.